Aprender Sempre, volume 2, aula 8, 9 e 10, português, páginas 58, 59, 60 e 61. Coloquem a data em cada página, dia, mês e o ano. Aprender Sempre, aula 8, revisão das falas características dos personagens. O que vamos aprender nesta aula? Vamos revisar as falas que as duplas escreveram para os personagens. Nós não vamos fazer desta forma, nós vamos fazer uma adaptação. Turminha, nós temos os clássicos, os contos de fadas. E conforme os personagens, eles têm algumas falas que são marcantes, né? Por exemplo, a Cinderela, né? Quando ela está limpando a casa, que ela fica sempre sendo chamada para ajudar as irmãs delas, as filhas da madrasta, ela tem uma frase que é bem marcante. Ela fala assim, já vou, já vou. Então, todas as vezes que você ouvir essa fala, é uma referência à história da Cinderela. A madrasta da Branca de Neve, né? Ela sempre conversa com o espelho. Então, ela fala, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Essa é uma fala marcante dela. E o espelho sempre responde, não, minha rainha, és a mais bela. Esta é a fala do espelho, mas tem um dia que ele responde diferente, que é quando começa toda aquela história da Branca de Neve. Chapeuzinho Vermelho, né? Chapeuzinho Vermelho, ela tem uma musiquinha que quando você escuta, você já associa com a historinha, que é pela estrada fora eu vou bem contente levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mal caminha aqui por perto. Lá, 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 lá. E o lobo mal também tem sua frase marcante quando ele está conversando com a vovozinha. A vovó pergunta para ele, né? Achando que é a netinha. Minha netinha, que olhos grandes você tem? E ele responde, é para te ver melhor. Que nariz grande você tem? É para te cheirar melhor. Que orelhas grandes você tem? É para te ouvir melhor, vovozinha. Que boca grande! É para te comer. Então, quando você escuta essas falas, você sabe que a referência é a história da Chapeuzinho Vermelho. Os Três Porquinhos, né? Tem a musiquinha que eles cantam, que é quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, ha, 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 ha. O lobo também tem uma frase importante, que é quando ele fala assim, ó, eu vou soprar, soprar, até sua casa derrubar. É uma fala marcante do lobo. Número 1. Já discutimos em outro assunto os espaços em brancos que existem entre as palavras. Para escrever uma frase, precisamos dar espaço. Observe como uma dupla de estudantes escreveu uma fala da madrasta da Branca de Neve. Qual que é a fala marcante dela? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Nós temos que ir falando e pensando, ó. Espelho, termina com a letrinha O. Então, espelho, espelho meu. Existe, T com E. Existe alguém mais bela do que eu? Tem um ponto de interrogação porque é uma pergunta.
Algumas palavras foram aglutinadas, ou seja, escritas sem espaçamento, onde é preciso colocar uma barra para indicar a necessidade do espaço. Escreva a frase com os ajustes. Espelho, espacinho, espelho meu. Então, vamos lá, ó. Espelho, é uma palavrinha. Espelho, espelho, meu. Existe alguém mais bela do que eu? Aula 9, produção do jogo da memória. Nesta aula, vamos produzir as cartas. A professora fez essa atividade online para vocês. E ela colocou as cartas, né, utilizando a história da Cinderela. Ela não colocou as falas dos personagens, ela colocou nome. Cinderela, príncipe, madrasta, fada madrinha. Eu coloquei o sapatinho, o ratinho, que ajuda muito a Cinderela. Coloquei também a carruagem e o baile. Então, nessas anotações, nós vamos escrever as palavras que a professora encontrou o desenho e anotou a palavra. Escrevemos a palavra Cinderela, príncipe, madrasta, fada madrinha, carruagem, ratinho, sapatinho e baile. Essas são as palavras que vão aparecer junto com a imagem no jogo da memória. Aula 10. É hora do jogo. Nesta aula, vamos brincar de jogo da memória online. A professora vai mandar para vocês fazerem online. Começar o jogo da memória. Príncipe. E o príncipe, acertei o primeiro. Sapatinho, fada madrinha, não. Carruagem, baile, não. Irmãs, sapatinho, e errei. Vixe, eu vi agora as irmãs, hein? Aí. Sapatinho, Cinderela. Ratinho, ratinho. Madrasta e sapatinho. Baile, baile. Acabei de ver a carruagem. Sapatinho, sapatinho. Fada madrinha, fada madrinha. Cinderela com desenho da Cinderela. Madrasta, madrasta.